Olá! Inicialmente, eu gostaria de agradecer à organização do Performance 20 pela oportunidade desta apresentação. Desatando Nós, estudo a respeito de desconfortos gerados no processo de aprendizado performático pianístico, foi uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Instituto de Artes da Unesp, orientada pela professora doutora Marisa Fonterrada e defendida em julho de 2020. O tema partiu da minha observação como pianista e professora de piano, apoiada em autores que estudaram o assunto sob ângulos diferentes, especialmente Gainza, Nogai Yozovsky, Osborne e Kenny. Trata de desconfortos decorrentes de situações vivenciadas no processo de aprendizado performático pianístico que perturbam a relação do músico com seu fazer musical e que não costumam ser verbalizados abertamente. Alguns deles podem criar memórias que ressurgem na continuidade das experiências musicais, prejudicando-os. O objetivo principal foi conhecer alguns desses desconfortos sob o ponto de vista da pessoa. A hipótese que, em um ambiente em que as pessoas se sentissem seguras, elas falariam, e a estratégia, formar um grupo com pianistas voluntários. A pesquisa está situada na área da psicopedagogia musical e é definida como exploratória, participante e aplicada. Para embasá-la, 4 autores foram articulados. Gainza ajudou a entender de onde se partia na área musical. Rogers desenhou o papel do facilitador e a orientação da atividade do grupo. Winnicott esclareceu por que o ambiente criativo promove bem-estar. Dewey explicou a continuidade na articulação das experiências. Para associar esses autores, entendeu-se que uma área complementa a outra para o entendimento complexo. A metodologia da pesquisa narrativa, segundo Jim Clandini, foi adotada para recolhimento e estudo de dados. Embora ainda pouco utilizado no Brasil, a escrita compartilhada foi importantíssima e fez toda a diferença para o sucesso desta pesquisa. O grupo de apoio ao preparo da performance musical foi formado por 9 voluntários e a pesquisadora. Teve 23 encontros em 2018. Os participantes eram pianistas profissionais ou estudantes que afirmaram sentir algum desconforto em relação a qualquer momento do processo performático, da escolha do repertório ao momento do palco. Todos tinham formação erudita, alguns atuavam na área erudita e na área popular. No primeiro encontro, a proposta foi reapresentada ao grupo, ressaltando a importância do ambiente colaborativo e suspenso de críticas e a necessidade de sigilo, uso de pseudônimos na escrita das narrativas, comprometimento e participação na escrita compartilhada dos textos. Alguns assuntos foram elencados que nortearam nossas discussões e colaboraram na busca de recursos de apoio, como textos e vídeos. Ao final, após 8 meses, vimos que a atmosfera desejada foi alcançada e houve envolvimento. Todos participaram, tocaram, contaram suas histórias e colaboraram na escrita. Os principais desconfortos que emergiram foram sentimentos de inadequação física, técnica e em relação à escolha de repertório. Sentimentos de sobrecarga, frustração em relação a situações desagradáveis recorrentes em provas e julgamentos, frustração quanto a algumas situações relacionadas ao mercado de trabalho, injustiça e mal-estar por causa de comparações constantes, solidão, nervosismo e incompreensão. A competitividade surgiu como um denominador comum responsável por estimular situações que desencadearam vários desconfortos, e a discussão final promoveu um contraponto com autores situados na revisão bibliográfica. A atividade do grupo mostrou ser possível criar um clima de cooperação entre pianistas em um espaço destinado à troca de experiências e experimentações performáticas. Sugere-se que o estímulo à formação de grupos promotores de empatia entre pianistas, em que haja espaço para verbalizarem seus sentimentos, discutirem procedimentos de estudo e testarem suas obras em ambientes sem julgamentos, pode ser um caminho em direção à colaboração e cooperação, em oposição ao ambiente de competitividade. Embora a competitividade faça parte da nossa sociedade, ficou evidente que utilizá-la como ferramenta de ensino exacerba as diferenças e, por vezes, cria situações sentidas como injustas. É importante considerar que pessoas sensíveis podem ser machucadas desnecessariamente por algumas práticas herdadas do passado que valem ser questionadas e podem ser modificadas. Termino com uma fala da última narrativa da Clara. Relendo a minha justificativa, eu lembrei que tem esses bloqueios, mas que agora eles são mínimos. Eu fiquei muito feliz ao perceber isso. Eu me sinto feliz. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é João Ferrari e eu sou um dos autores
Estarei apresentando agora a comunicação oral gestos mímicos, um sintoma de incorporação na performance musical. Esta pesquisa é uma aplicação à teoria da cognição incorporada de Lakoff, Johnson, Valera, Thompson e Roy, que se debruçaram de como se dá a formação do sentido e o processamento da memória da interação sensório-motora com o meio circundante. Um dos desdobramentos centrais dessa teoria é a ideia de que nós utilizamos experiências de coisas concretas para fazer sentido de experiências com o abstrato por meio de mapeamentos mentais. Uma das teorias de cognição musical incorporada mais consistentes e recentes é a de Arne Cox, na denominada hipótese mimética. A hipótese mimética busca explicar de que forma se dá a incorporação do sentido musical. O autor explica o caráter imitativo da formação do sentido. Este comportamento mimético pode ser manifestado de forma explícita através de ações imitativas ou de processos cognitivos não manifestados em ações evidentes, chamados de imaginação motora. O primeiro princípio atesta sobre a fisicalidade inerente à percepção de sons musicais. Os sons incluem evento gerador. O som de um piano, por exemplo, é o som de ações executadas em um piano. O princípio 7 da hipótese mimética esclarece que os comportamentos imitativos geralmente envolvem volição, consciência e clareza. Este comportamento pode ser voluntário e consciente e às claras, mas a forma mais poderosa de imitação, segundo o autor, é a imitação involuntária, inconsciente e oculta, que ocorre em imaginação. O comportamento mimético pode ocorrer em 3 modalidades: intramodal, que seria imitar movimentos dos dedos do guitarrista com os dedos do observador; intermodal, que seria uma forma de imitação indireta, como no caso de imitar sons instrumentais com a voz; e o terceiro modo seria o modo amodal, que seria imitar padrões de esforço corporais percebidos, próximo à ideia de metáfora conceitual de Lakoff e Johnson. O objetivo dessa pesquisa é explorar o domínio de gestos em performance, sob a ótica da cognição incorporada e princípios da hipótese mimética. Um dos importantes elos da performance entre o sentido musical e o intérprete é justamente as interações corporais, intencionais e comunicativas que chamamos de gesto. A pesquisa existente já conceituou os gestos em termos de energia e movimento, porém trazemos agora uma nova proposta, a concepção de gesto acerca de sua função ou intenção. Trazemos assim 3 funções principais do gesto em performance. O gesto gerador se organiza a partir da sua função de dar origem a um evento sonoro, de executar, de percutir uma corda, etc. É difícil definir quais gestos geram um evento sonoro e quais gestos modificam esse evento, mas caso seja possível concebermos estas 2 categorias, podemos pensar em um segundo tipo de gesto, um gesto que modela o som gerado. O gesto de tapping do violão, por exemplo, pode ser considerado um gesto gerador que também modela o evento sonoro no quesito de selecionar as regiões de ataque do instrumento, o que modifica a sonoridade final. O terceiro gesto é o mais relacionado à hipótese de Cox. É um gesto geralmente referido na literatura como acompanhante ou acompanhador, e é de certa forma relegado pela pedagogia musical por ser considerado subjetivo e pertencente a uma espontaneidade individual do performer durante a performance musical. Entretanto, esses gestos emergem do entendimento incorporado do intérprete em sua interação com o conteúdo musical. São gestos que tradicionalmente não são notados, que ao mesmo tempo contribui para a negligência no estudo desse gesto, mas também possibilita, por outro lado, maior independência e subjetividade para o intérprete. São gestos que exemplificam o caráter imitativo da construção do sentido musical, no quesito de serem gestos que são realizados para capacitar o entendimento do conteúdo musical. Esses gestos seriam uma forma do intérprete de responder questionamentos que estimulariam a formação do sentido musical, de forma intrinsecamente incorporada. Estes gestos mímicos podem ser concebidos como resultado de um conflito entre gestos em performance e a estrutura musical. A ideia é que a estrutura musical apenas não seria suficiente para promover a performance. Como na linguística, os gestos mímicos seriam uma forma de vazamento cognitivo, pois talvez parte da expressão que não se concebe em gestos modulares e geradores tenha seu espaço garantido nos gestos mímicos. Assim, o comportamento imitativo na formação do sentido musical não é apenas uma tradução corporal do conteúdo musical, e sim uma expressão incorporada espontânea, inconsciente e oculta de como entendemos o conteúdo musical. Esta expressão é garantida pelo que denominamos como gestos mímicos, que não só se explicitam em diversas ações corporais, como também sublinham os modos de realização de gestos geradores e modeladores. Enquanto tradicionalmente a pedagogia musical se preocupou com gestos executores, agora devemos nos debruçar a fundo sobre esses gestos expressivos mímicos, e devemos valorizar este gestual que nos mostra um pouco mais da própria concepção musical do intérprete. Olá, eu sou o professor Marcos Araújo, do Departamento de Música
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho reportar aqui resultados preliminares de uma pesquisa em andamento intitulada A Migração de Aulas Presenciais para Ensino Remoto, Atitudes e Percepções de Estudantes de Performance Musical do Ensino Superior. Bom, essa pesquisa tem por motivação essa necessidade urgente, né, de transformação do nosso modelo de ensino presencial para o ensino à distância. Nós temos várias limitações, vários fatores limitantes a esse aspecto, dentre os quais eu elenco alguns aqui. 20% da população de áreas urbanas não possuem acesso à internet. A qualidade do serviço da internet em casa muitas vezes é um fator limitante. E o próprio fenômeno da performance musical, do ensino de música, que se dá no tempo e depende de variadas formas de feedback que são empregadas. Então, o sucesso de uma aula de instrumento ou canto depende muito, é muito dependente da clareza do feedback verbal e não verbal que ocorre. Assim, essa pesquisa está investigando então fatores motivacionais e situacionais dos estudantes em relação ao ensino remoto emergencial. As variáveis investigadas são autoeficácia, experiências prévias com aulas remotas, ferramentas utilizadas e satisfação com o serviço de internet. Nós desenvolvemos um questionário e, após pilotagem, ele resultou em 16 questões, sendo 7 questões fechadas, quantitativas, e mais 9 questões abertas. Enviamos uma carta convite para diversas instituições de ensino superior de música no Brasil e obtivemos 54 questionários respondidos. Desde já fica o convite aqui para acessarem o link e colaborarem com a pesquisa. Então nós temos uma amostra de 35 homens e 19 mulheres entre os 18 e 54 anos, uma média de idade de 26,7 anos. Temos instrumentos musicais variados nessa amostra, incluindo 11 cantores e cantoras. As aulas, 22 participantes reportaram terem aulas predominantemente individuais e 29 participantes reportaram terem aulas coletivas de instrumento ou canto. São 12 estudantes de bacharelado, 32 de licenciatura, temos uma maioria então de licenciatura e 8 de pós-graduação. Sobre experiência prévia, quando perguntado se já fizeram algum curso ou aula de instrumento à distância antes, 18 participantes responderam sim, mas a maioria respondeu que não teve experiência prévia. Em relação ao grau de confiança para ter um bom desempenho em aulas remotas, 35 participantes responderam que estão confiantes ou muito confiantes para ter um bom desempenho em aulas remotas. Mesmo assim, 18 participantes reportaram que certa incerteza ou não estarem confiantes. Em relação às ferramentas utilizadas nas atividades síncronas, nós temos a predominância da utilização do Google Meet, do Zoom e do WhatsApp. Em relação às ferramentas assíncronas, nós temos novamente o WhatsApp predominando, o YouTube em segundo lugar e também o Google Drive. Em relação à satisfação com a internet, nós temos uma maioria relativamente satisfeita com a internet que possui em casa. No entanto, dos 54 participantes que responderam, 12 reportaram incerteza ou insatisfação a esse aspecto. Em relação à crença de possuir os recursos necessários, a maioria acredita possuir os recursos necessários para participar em aulas remotas de instrumento ou canto. Os resultados preliminares, portanto, sugeriram a autoeficácia contrastando com certa inexperiência com o ensino remoto. Isso pode estar indicando um senso de disposição e vontade para enfrentamento da situação. A satisfação com a internet não foi consensual e os estudantes e as estudantes acreditam que possuem os recursos necessários. Apesar da diversidade de ferramentas citadas, existe uma tendência na utilização de algumas ferramentas específicas. Esta pesquisa ainda possui uma amostra não representativa e em pesquisas futuras nós pretendemos expandir a amostra. Muito obrigado e uma boa conferência a todos.
Olá, meu nome é Elder, sou professor do curso de música do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse trabalho, iremos falar sobre o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na pedagogia do trompete. O presente trabalho traz uma abordagem sobre o ensino do trompete utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação. Essas tecnologias geralmente são utilizadas nos cursos de música na modalidade EAD e nos cursos livres de instrumentos. A pesquisa surgiu a partir de observações no curso Fundamentos Básicos do Trompete, Estudos Técnicos Online, um curso realizado com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia, que ofertou aulas de trompete no período da pandemia para alunos de várias partes do Brasil. O objetivo principal desse trabalho é verificar a utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação e as implicações na pedagogia do trompete em um curso à distância. Os objetivos específicos são analisar os dados coletados através de um questionário aplicado e compreender as possibilidades de utilização dessas tecnologias no ensino do instrumento e as implicações na performance musical. A metodologia incluiu procedimentos metodológicos que seguiram uma abordagem descritiva e analítica de um estudo de caso, que foi analisado justamente no curso Fundamentos Básicos. Os dados analisados compreendem uma abordagem qualitativa e também quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi um questionário online, produzido com questões de múltipla escolha e enviado por e-mail para os participantes. E dessas questões, 20 versavam sobre as condições técnicas e de equipamentos relacionados às tecnologias digitais da informação e comunicação, e também sobre a inteligibilidade dos elementos interpretativos relacionados à performance. Os resultados. Quanto à utilização das tecnologias, o nível de conectividade dos alunos, a maioria deles possuía internet banda larga superior a 5 megas. Desses alunos, 1/3 teve problemas de conexão durante o curso. Os equipamentos utilizados foram o celular, prioritariamente, microfones, fones de ouvido e caixas de som. Muitos desses equipamentos vieram com o próprio celular. Quanto à qualidade de áudio e vídeo, temos aí 55,6% consideraram boa, 11% excelente e 33,3% satisfatória. Essa qualidade de vídeo dos alunos. Quanto à qualidade de vídeo, áudio e vídeo do professor, teve uma pequena diferença. 66,7% consideraram boa, 22,2% consideraram excelente e 11,1% consideraram satisfatório. O professor utilizou alguns equipamentos diferentes. Ele utilizou um microfone condensador USB BM800 e a própria câmera do notebook. As aulas foram ministradas através de videoconferências. As plataformas utilizadas foram Google Meet, Zoom e Conferência Web. Quanto à avaliação dessas plataformas, os alunos consideraram 66,% boa, 22,2% excelente e 11,1% satisfatória. No que diz respeito ao conteúdo ministrado, os alunos afirmaram que não tiveram dificuldade de assimilação por causa dos equipamentos ou da conexão. As implicações na pedagogia da performance. Foram observados, o professor tocou vários trechos de um estudo e também de uma peça, vários trechos ligados e articulados. Também tocou dinâmicas variadas, fortíssimo, forte, mesoforte, piano, mesopiano e piano. Também tiveram nuances de dinâmica, como crescendo e decrescendo, diferentes tipos de acentuação, staccato, tenuto e marcado. Todos os alunos responderam que foi possível identificar as diferenças nos exemplos demonstrados. Quanto à avaliação do curso, levando em consideração todas as ferramentas utilizadas e a metodologia, 55,6% consideraram o curso bom, 44,4% excelente. Quanto ao aprendizado e assimilação do conteúdo, os alunos também avaliaram como bom e excelente. Considerações finais. As tecnologias disponíveis estão cada vez mais avançadas e são responsáveis pela ressignificação do aprendizado das modalidades de ensino presencial e EAD.
A pesquisa mostra que mesmo com estrutura e equipamentos longe do ideal, é possível superar dificuldades técnicas, o que já é um grande passo para os alunos que estão em localidades, né, geralmente distantes e diferente dos grandes centros, não têm o acesso ao ensino voltado para a performance. As questões interpretativas relacionadas ao trompete foram assimiladas de maneira no mínimo satisfatória. Isso demonstra que o ensino do instrumento à distância com a utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação é uma possibilidade latente na pedagogia da performance e que pode ser aprimorada. O uso dessas tecnologias, com o uso dessa tecnologia, é possível a democratização do ensino do instrumento. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo congresso.